que eu acho sobre o Work Holiday Visa e se compensa e compensa fazer planos para 2026 para conseguir. É um excelente visto. É um excelente visto. É quase que um pequeno passo antes da residência permanente. Por quê? Se eu não me engano, tá toda hora eles mudam, mas se eu não me engano, ele vale por 2 ou 3 anos, ou como se fosse assim, 1 ano e meio, renovável por mais 1 ano e meio, alguma coisa parecida com isso, tá? Vou colocar aí de 2 a 3 anos que você pode vir para a Austrália com o direito de trabalhar. Porque o grande lance da Austrália é que, diferente dos Estados Unidos, que ou você vai com Green Card, que é a residência permanente de lá, né, a cidadania de lá, ou você vai como turista. Dificilmente você tem algum espaço entre esses dois lados do espectro. Aqui na Austrália, você tem um meio termo que é bem comum, que é o visto de estudante, que te dá permissão de trabalho. Só que esse trabalho é meio horário. Na verdade, na técnica, hoje, né, que eu estou gravando esse vídeo, são 24 horas por semana, ou 48 horas por quinzena. Então é meio horário, um pouquinho mais que meio horário. Né? E aqui a regra funciona. Se você só pode trabalhar 24 horas por semana, você só vai arrumar emprego formal trabalhando 24 horas por semana. Pode ser, aqui é na surdinha, tá? Nem vou falar que eu falei, mas eu vou falar porque é verdade. Tem gente que te contrata tempo integral e te paga o restante por fora. Mas tem dois riscos. Um para a empresa, né? A empresa tá arriscando, fazendo, entre aspas, coisa errada. Né? E o segundo, que você está por baixo. Você está por baixo, porque você está pedindo um favor, né? É como se você estivesse morando de graça na casa de alguém. Você não tem muita moral de falar assim, ah, a casa tá suja, ou você tem que arrumar a casa, você tá morando de graça. E aí você fica quieto, você fica meio num desconforto. Às vezes você vai engolir uns sapos. Às vezes você vai fazer coisa que não era para você fazer. Às vezes, né, porque você tá por baixo. Então, é um caminho, é o maior caminho aí dos brasileiros, mas tem esse grande empecilho. Agora, o Work Holiday Visa, você pode trabalhar tempo integral. Na verdade, quantas horas você quiser. Se você quiser ter 2, 3 empregos, você pode. É sem limite de horas de trabalho. Só tem a limitação do tempo, que é de, igual eu falei, né, que é 1 a 3 anos, mais ou menos. Vamos colocar assim. Só que o grande lance do Work Holiday Visa, que inclusive uma curiosidade aqui. Antes de eu falar o grande lance, eu vou falar uma curiosidade. O Brasil foi recente que ele foi aceito nesse Work Holiday Visa. Antes a gente não podia ter. A Argentina, os argentinos podiam ter, os chilenos, se eu não me engano, podiam ter, né? Os europeus podiam ter e o brasileiro não podia ter. Sacanagem. Só a gente que não podia ter. E aí, 1 ou 2 anos atrás, liberou isso. Foi uma grande notícia que liberou para nós. E aí, eu vim aqui no meu Instagram, né, no meu canal no YouTube, e fui comemorar, né? Não, que massa, né? A gente tá dentro, né? Nós estamos evoluindo. E aí teve gente que começou a criticar, falando que só tinha 500 vagas por ano. E aí realmente é uma desvantagem. Super, ultra, mega concorrido. Mas coisa boa é concorrida mesmo. Coisa boa é difícil, é trabalhoso. Né? Se fosse tudo fácil, todo mundo ia conseguir, né? Né? Não ia ter muito esse glamour de conseguir. Né? Então realmente tem essa pequena desvantagem que é meio bastante concorrido, mas eu tenho uma aluna, Carol Aguiar, lá de BH, né, de Contagem, vizinha ali de BH, da minha terra, estudou, fez a prova de lá do Brasil, lá de Contagem, lá perto de BH, na grande BH, né, que fala, conseguiu o visto, Graduate Work Holiday Visa, veio para cá e está simplesmente voando na Austrália, já, igual eu falei no vídeo anterior, que é já sair do Brasil já com visto. Né? Não é o visto permanente ainda, mas é uma porta bem, bem legal para conseguir a residência permanente. Eu vou explicar por quê. Por que, que é uma porta para você conseguir a residência permanente? Porque uma das maneiras, uma das grandes maneiras de conseguir a residência permanente é através do patrocínio da empresa, né? Que é o sponsor. Que a empresa, eu como empresa, posso falar assim, essa pessoa aqui, ela é especial, eu quero contratar ela, quero dar, e para isso eu preciso dar um visto permanente para ela. Basicamente eu falo isso com o governo. Lógico que tem uma papelada, tem burocracia, tem custo, mas basicamente a conversa é essa. E essa é uma porta de entrada para você conseguir um sponsor. Por quê? Você pode trabalhar tempo integral, né, sem restrição. E aí você tem mais facilidade de entrar na sua área. Porque quando eu vim aqui na Austrália em 2018, fevereiro de 2018, eu já tinha validado meu diploma. Então eu cheguei aqui, a minha conversa era assim: eu sou engenheiro civil, eu tenho experiência no Brasil e sou engenheiro civil. Aí a galera curtiu, falou assim: oh, legal, né, tal.
vamos conversar. E o seu visto? Aí eu falava que tinha restrição, que eu só podia trabalhar 20, na época eu só podia trabalhar 20 horas por semana. Aí a galera broxava comigo, falava assim, no emprego na engenharia, meio horário, consegue seu visto permanente, depois a gente conversa, né? Aí essa pessoa começa a torcer o nariz. Quando você tá com o Work Holiday Visa, essa conversa já não tem. Você já fala assim, eu posso trabalhar tempo integral. Eu tenho autorização para trabalhar tempo integral. E aí você tem mais chance de entrar na sua área. Por exemplo, se eu já chegasse nessa conversa, eu falasse que eu estava com o Work Holiday Visa, que eu podia trabalhar tempo integral, eu tinha mais chance de entrar na minha área, fazer o meu empregador gostar de mim e correr atrás do patrocínio, do sponsor futuramente. É a porta para você fazer o seu filme. E normalmente, vou falar assim com você, todo mundo gosta de trabalhar com brasileiro. Gringo em geral. Tá? E eu tô falando aqui da Austrália porque eu moro aqui. O pessoal é mais lento do que a gente. Por quê? Porque eles nasceram no fantástico mundo de Bob. Eles não têm essa raça que a gente sabe, no fundo da nossa alma. Se a gente não correr atrás, nós vamos passar dificuldade. Se a gente não fazer algo a mais, se a gente não cuidar do nosso emprego, se a gente não cuidar da nossa carreira, não continuar em desenvolvimento, não fazer curso e etc., a gente fica para trás e passa dificuldade. Todo mundo conhece amigo, familiar, que já passou ou está passando dificuldade. E a gente sabe disso, a gente tem isso na nossa alma. Quem nasceu no Fantástico Mundo de Bob, o cara pode ser pintor de quadro, o cara pode ser músico, o cara pode ser umas profissões que no Brasil tem tudo para ser uma profissão mais sofrida, né? De artista, né? De dançarina de balé profissional, sabe? A pessoa é profissional em tocar violino, o cara é profissional de jogar ping-pong. No Brasil é 1 em 1 milhão que dá certo nessas profissões. Normalmente as pessoas passam dificuldade. Se eu falar com você que meu amigo é profissional em ping-pong, você não vai falar assim, nossa, que massa, o cara deve ser bem sucedido, o cara deve ter casa, né? Você não vai falar isso daqui. No Brasil, não. Aqui é normal. Aqui você vai, aqui o cara é. Eu conheci uma pessoa que era um australiano nascido no Fantástico Mundo de Bob. Você vê que ele era até assim, almofadinho, que a gente chama de bochecha rosada. Criado com Danone. Criado com Danone. E eu falei pra ele, que massa, né? Você tem uma casa, né? Seus pais, seus avós nasceram aqui e tal, legal. O que seu pai faz? Perguntei pra ele, o que seu pai faz? Ele falou assim, meu pai é músico, ele toca violão profissional. Eu falei, legal, e sua mãe? Minha mãe é pintora de quadro, é artista. Faz artes em quadro e vende o quadro. E o cara era rico assim, bem classe média alta. Bem bochecha rosa, sabe? Nunca passou dificuldade, não sabe o que é trabalhar duro. E duas profissões assim, né, que quem dera se os artistas forem bem remunerados no Brasil, a verdade é essa. Ou o cientista, a pessoa que faz pesquisa, a minha esposa é da área de pesquisa, eles ganham pouco. Às vezes faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, ainda ganha, é professor também. Né? Pouco valorizado no Brasil. Quem nasceu no Fantástico Mundo de Bob, ele nasceu no berço de ouro, viu a mãe dele trabalhando, pintando quadro, que não é nada assim muito desgastante, né? Provavelmente ele não via a mãe dele suada. Nossa, hoje eu trabalhei 8 horas, peguei ônibus lotado, cheguei tarde em casa, meu chefe é um saco, né? Ele não tem isso. Ele não viu isso. E a vida é boa. Pra que ele vai esforçar? Pra que ele vai fazer essa algo a mais? Não é a realidade dele. A gente não. A gente chega para resolver. A gente, principalmente fora do Brasil, a gente chega para resolver o problema. Aparece um problema, a gente controla o problema. A gente não desiste. A gente é acostumado a resolver o problema. Né? E normalmente a gente dá um pouco mais de raça quando a gente está fora do Brasil. E aí o pessoal adora. Os empregadores adoram isso. Pessoa que resolve problema, que não desiste nunca, que é alto astral ainda. A gente ainda tem essa questão de ser bom com pessoas, né? Gostar de fazer festa, né? Comemorar, ser uma pessoa para cima. Aí todo mundo quer trabalhar, filho. Todo mundo quer trabalhar com a gente. Então, se você tem essa porta de entrada, que o assunto era o Work Holiday Visa, né? Se você tem essa porta de entrada para se mostrar para alguém, grande chance, se não for garantir, se não for 100% chance, é grande chance da pessoa gostar de você e não querer te largar. E aí rola o patrocínio, rola o sponsor, rola o visto permanente, sua vida desenvolve, né? E você vai ter um emprego massa na sua área, aprendendo coisa nova. Então esse aqui é o ponto principal aí do Work Holiday Visa, né? Você conseguir entrar na sua área e mostrar o seu serviço. Algumas semanas, alguns meses, a pessoa vai te adorar. É essa questão da pessoa gostar de trabalhar com brasileiro, além da falta de pessoas que eu não comentei. Além da gente de brasileiro ter todas essas qualidades, ainda ser alto astral, as pessoas ainda têm dificuldade com a mão de obra aqui.
E aí pensa você tem uma empresa aqui na Austrália, você nasceu aqui na Austrália, seu avô é que é australiano, então você tem uma empresa aqui, você conhece, e você tem que contratar 10 pessoas, só aparece um para aplicar a vaga. Falta 9. Né? Aí você fica pelejando, eu tô querendo crescer uma empresa e não tem gente para eu contratar. Aí você contrata um brasileiro. Aí você adora a pessoa, você nunca mais quer largar essa pessoa. Você nunca mais quer largar essa pessoa. Isso foi o que aconteceu com minha esposa. 7 anos trabalhando na mesma empresa, e aí ela teve o Lucas. A gente teve o Lucas, né? Ficou 1 ano de licença, 12 meses de licença. 12 meses, bastante tempo. Meus primos estão tendo filho lá no Brasil, às vezes tem 3, 4 meses de licença. Muito bom. É ponto fraco aí pro Brasil. Depois de 12 meses, 1 ano, você já até esqueceu o trabalho, né? Às vezes a gente tira 2 semanas de férias, a gente esquece a nossa senha, né? Do computador, né? 12 meses, ela já estava em outra vibe. 12 meses sem dormir, então, né? O cérebro já estava dando tilt, já tinha esquecido já o que era trabalhar. Ficou 12 meses de licença, né? Antes dela voltar, em janeiro, ela marcou uma reunião com a chefe dela. Uma reunião estratégica com a chefe dela. Né? E ela levou o Lucas. Bonitinho demais, né? Gordinho, o Lucas parecia um Buda, aquele redondinho, a cara redondinha, parecia um Buda. E aí ela levou ele, né? Ai, bonitinho demais, né? Pois é, né? Nossa, agora eu sou mãe, minha cabeça mudou e tal. Queria te pedir um negócio. Reunião pré-volta da maternidade, né? E aí ela falou assim aqui, eu quero voltar meio horário em janeiro, quero trabalhar só meio horário e de casa. Olha a proposta que a Ju trouxe, né? Ficou 12 meses de licença, na volta ela falou assim, aqui, ó, agora que eu tenho filho, minha cabeça mudou, eu quero trabalhar meio horário e de casa. A chefe dela olhou no olho dela e falou assim, ainda bem que você está pensando de voltar. Ainda bem que você não está querendo sair do emprego. Esse é o poder dos dois coisas que eu falei aqui. Ó. Uma, de trabalhar com brasileiro, que todo mundo gosta. Segundo, que não tem gente. A pessoa tem que implorar para as pessoas ficarem no emprego. Agora sim eu terminei a história. Valeu.